Entrou ao vivo. Então, vamos lá. 15 pessoas. Esperar o pessoal ir entrando, então, pra gente começar a nossa aula. Boa noite, gente. Tudo bom? Hoje vai ser uma aula bem diferente, mas anotem tudo que vocês vão ouvir na aula de hoje. Um conteúdo muito importante. Se você ainda não pegou papel e caneta ou seu caderninho, pega, dá tempo que o pessoal tá chegando. Eu vou colocar aqui porque senão depois eu não enxergo. Tá atrapalhando ali? Não? Não. Aí, por causa daquela luz. Boa noite para quem tá chegando. Hoje nós vamos ter uma aula sobre produtos, tá? Você vai aprender muito sobre diferenças de produtos, quando usar determinado produto. Manda aviãozinho pra amiga, que você sabe que também faz artesanato. Esperar o pessoal ir chegando. Hoje a gente foi bem pontual, né, Moreco? Uhum. Não atrasamos nada. Quem aí assistiu a live do lançamento? O que vocês acharam? Conta pra nós. A gente ficou bem feliz. O feedback foi muito bacana. Todo mundo que tá aqui conseguiu assistir ou tem alguém que não conseguiu? A Sandra assistiu, ó. Vai colocando aí, vai convidando as amigas. Daqui 2 minutinhos a gente começa, tá? Boa noite, pessoal. Todo mundo com papel e caneta aí, ó. Eu também tô aqui, ó. Os recadinhos pra vocês. Ah, que legal. O pessoal todo assistiu. Tá confusa? Não, mas assim, todas as peças são lindas. Ah, não conseguiu? Tem gente que não conseguiu assistir. Ó, esperar mais aqui o pessoal entrando, porque eu já falo de uma vez só sobre as nossas aulas, tá? Tem um recado bem importante para vocês. Aí, hoje nós vamos falar sobre os produtos. Por que a gente optou até por hoje fazer a aula assim, né? Mais teórica? Porque hoje a gente colocou uns 30 pedidos nos correios, né, Moreco? Foi muita coisa. Foi muita coisa que saiu, mas tem muita coisa para sair ainda, tá? Então, para dar tempo de você receber o seu produto aí e fazer junto com a gente na aula, eu tinha já prometido essa aula sobre produtos para vocês há um tempo, né? A gente estava fazendo a coleção de Páscoa, quando eu vi a necessidade realmente, porque tinha muitas perguntas sobre produtos, né? Quando usar qual cola, qual a diferença da tinta, por que eu uso a chalk paint, não lixo. Então, para a gente não parar, porque a Páscoa tinha uma data definida, né? Não poderia depois fazer peças de Páscoa depois que a data passasse. Então, a gente optou por fazer essa aula depois. Aí nós fizemos o lançamento, a gente saberia que levaria ali uma semana para produzir ainda as peças e despachar para vocês, né? Colocar nos correios para vocês. Então, eu falei, ó, o momento ideal. Por quê? Porque agora vocês vão realmente entender, né, sobre o produto para depois aplicar o produto na sua peça. Porque às vezes a gente vai tão no automático, né, você vai pintando, mas você não sabe por que você usa aquela tinta, o porquê de não usar outra tinta. Então tudo isso eu vou esclarecer para vocês aqui, tá bom? Acho que a gente pode começar. Tem alguém que está aqui pela primeira vez? Coloca para nós aqui, você que entrou pela primeira vez, o seu nome e a cidade que você está nos assistindo. Só para a gente se apresentar. Aí eu já vou começar. E ó, outra coisa, todo mundo com papel e caneta na mão. Tá? Essa live não vai ficar gravada, tá bom? Então fiquem até o final, tem recado importante. Ah, bonitinha. Ana Luísa, de Joinville. Bem-vinda, Ana. Tem mais alguém?
Ó, então vamos nos apresentar, tá? Meu nome é Keila Gabaldi, Rogério e eu temos a Casa do Artesanato aqui na cidade de Canela, Rio Grande do Sul. Bem do ladinho da Catedral de Pedras é a nossa loja física. E nós temos a nossa loja online, que é essa que está fixada aqui nos comentários. E é essa que está aqui atrás de mim também, ó, o nosso site, www.casadoartesanato.arte.br, tá? Esse site, essa loja, todos os produtos que eu vou demonstrar aqui hoje para vocês estão disponíveis para você, caso você queira adquirir, tá bom? Todas as peças de madeira, a produção é nossa. Então, eu sempre digo aqui que você está comprando um produto direto da fábrica, não um intermediário que compra de um fabricante e repassa para você. Não, você vai comprar direto da fábrica, porque nós somos fabricantes de todas as peças de madeira, madeira de pinos e madeira em MDF, que está disponível aqui na nossa loja, ok? Nós não somos, nós não terceirizamos os produtos, são todos fabricação própria. Vocês estão ouvindo um barulhinho no fundo? Hoje tem uma... Esse barulhinho que está no fundo é a máquina trabalhando. Então, o Rogério e eu estamos trabalhando aqui, né? A gente vai ter essa aula muito gostosa agora. E a máquina está ali cortando, provavelmente, algo do seu pedido, você que fez o pedido na nossa live. Vocês conseguem ouvir o barulhinho dela ou não? Conta pra mim. Oi, Ju! Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre produtos. Podemos começar? Está todo mundo já preparado? A gente não consegue tirar os comentários. Acho que é você que tem que fazer como que é? Faz o arroba. Isso, e não manda. E não manda. Aí... Tem celular que dá, tem celular que não dá. Tá bom? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre produtos. Se vocês tiverem perguntas, eu não vou ficar olhando no retorno agora. Não dá pra ouvir? É bem baixinho mesmo. Parece uma maquininha de lavar roupa. Mas é a máquina... Ela desligou? Não, ela tá cortando. Ela pitou agora, a gente tinha desligado. Bom, eu vou lá. Então, olha só. Se você tiver alguma pergunta no decorrer da explicação, manda, o Rogério vai ler, porque eu não vou ficar agora aqui no retorno, até para poder ficar mais dinâmico aqui o nosso papo, ok? Então, vamos falar primeiro sobre tintas. Eu peguei, inclusive, o meu catálogo aqui, que é um catálogo da Acrylex, que tem todos os produtos da linha artística e da linha escolar, tá? Vamos começar falando sobre isso. Qual a diferença da linha artística e da linha escolar? A linha artística é o que nós fazemos, tá? Então, por exemplo, pintura em tela, pintura em gesso, pintura em madeira, pintura em cerâmica, é caracterizado, ela é dividida dentro da empresa, né, como uma linha artística. Então, materiais que a gente usa para pintar gesso, para pintar madeira, para pintar tela, para pintar vidro, para pintar cerâmica, entra numa categoria artística. E tem a linha escolar, que aí já é, por exemplo, para cartolina, para papelão, que mais? Massinha de modelar, tinta guache. Esses materiais são da linha escolar. Então, a primeira coisa que você tem que identificar, você como artesã, é que o seu segmento sempre vai entrar na linha artística, seja pincéis, seja tinta, seja cola, você nunca vai para o lado escolar, tá? Depois a gente vai explicar o porquê disso. Dentro da nossa linha artística, então já começamos por aí, você já identificou que a sua categoria é linha artística e não escolar, beleza? Diante dessa categoria, vamos primeiro nas tintas. Aí nós temos tintas para tecido, tinta para madeira, tinta para tela, tinta para vidro, tá? Então são produtos específicos para cada superfície. Então quando eu vou pintar uma tela, eu tenho que usar uma tinta para tela. Quando eu vou pintar um tecido, eu tenho que usar uma tinta de tecido. Aí dentro do segmento de tecido, nós temos vários tipos de tecido. Temos tecido de algodão, temos seda, temos viscose, temos vários segmentos, ok? Eu não vou entrar em todos esses segmentos, porque o nosso nicho é madeira. Então eu vou dar mais ênfase na madeira, tá? Mas eu vou dar uma pincelada para vocês também entenderem. Então, vamos lá. Nós temos a tinta de tecido, tinta para madeira. Dentro da tinta de tecido, então eu coloquei uma aqui, ó. Tinta de tecido fosca. Aí eu tenho a tinta de tecido metálica. Aí eu tenho a tinta de tecido glitter.
Aí eu tenho a tinta de tecido fluorescente, são os 4 tipos de tintas dentro da categoria tinta de tecido. Tem a tinta para seda, que aí é um outro produto ainda, que eu posso até mostrar para vocês aqui no catálogo, só dando uma pinceladinha rápida para vocês entenderem. As tintas de tecido, temos em embalagem de 37 ml e temos embalagens grandes de 250 ml. As tintas metálicas, mesma coisa. E, deixa eu mostrar para vocês aqui, as de seda, elas estão aqui, ó. Lembra que teve uma modinha há uns 2 anos atrás do famoso tie-dye? Então, isso aqui é uma tinta específica, dá para mostrar de pertinho aqui, né, amor? Uhum. Tinta específica para um tipo de tecido, tá? Então, aí a Acrylex lançou essas tintas, que é as Fashion Colors, para você trabalhar no tecido e fazer a técnica do tie-dye. Por que eu estou te falando isso? Para você poder entender e identificar que para cada trabalho, você precisa usar o produto correto, ok? Então, para pintar tecido, nós vamos usar tinta de tecido. Acontece que alguns produtos, apesar de ser desenvolvido para tecido, a gente acabou trazendo ele para madeira, tá? Por exemplo, a Acrypuff. A Acrypuff é um produto que ele foi desenvolvido pro tecido. Então, assim, quem está com a criança, começou a dar os primeiros passinhos, fazer aquele emborrachadinho na solinha da meia, ele vai ficar emborrachado, para fazer toalhinhas de lavabo, para fazer almofada, para fazer camiseta. Então, a Acrypuff, ela está dentro da categoria tecido. Você não vai encontrar esse produto aqui dentro da categoria pintura em madeira, tá? Por quê? Porque ele foi desenvolvido para isso. As dimensionais que nós temos aqui, dimensional metálica, dimensional brilhante, dimensional glitter, também elas foram desenvolvidas todas para você trabalhar no tecido. No entanto, olha só, todos esses produtinhos que eu falei agora, das dimensionais, nós utilizamos na madeira, tá? Tem bastante gente que falou que travou, voltou, como é que tá, gente? Voltou, gente? Aqui tá, é que eu tô no retorno aqui e aqui tá funcionando normal. Tá normal. Aqui eu tô olhando, tá normal. Tudo certo. Voltou? Tudo certo. Então vamos lá. Então, a caneta para tecido, eu acabo utilizando ela muitas vezes na madeira. Quando eu quero escrever, eu vou mostrar daqui a pouquinho também a diferença dela para vocês, eu uso muito a caneta. Ela não foi desenvolvida para madeira, mas dá para usar naturalmente. Normalmente não tem problema, tá bom? Agora, se vocês me perguntarem assim, Keila, eu posso pintar com a tinta de tecido uma plaquinha de madeira ou uma caixinha de madeira? Eu vou te dizer que não, tá? Por quê? Porque ela não tem cobertura, ela vai manchar toda a tua peça, teu trabalho não vai ficar legal, você vai gastar o triplo para não falar mais de produto e o efeito, o resultado final da sua peça não vai ser agradável, não vai ser legal. Então, para pintar madeira, tinta de madeira. Para pintar tecido, aí você, claro, vai ver qual é o tecido, tá? Que você vai pintar, tinta de tecido. Ficamos claros sobre isso? Beleza? Então, sobre tinta de tecido, realmente era só uma pincelada para você entender que não dá para improvisar nesse caso, tá? Tinta de tecido é para tecido, vamos para as tintas de madeira. Nas tintas de madeira, olha a quantidade e a variedade de produtos que nós temos aqui. Primeira tinta que, vamos dizer assim, mais popularmente foi lançada no mercado para pintar madeira. Madeira no estilo artístico. Não estou falando de porta, de janela, de casa, tá? Estou falando das famosas caixinhas de madeira, das nossas placas em MDF. Qual foi a primeira tinta que foi desenvolvida da linha artística para fazer? A tinta PVA. Tá? Então, a tinta PVA, eu inclusive escolhi todas na cor branca para vocês verem a diferença. A tinta PVA, vamos dizer que é a nossa popular, uma tinta mais popular, mais comum. Tem cidade... Desligou, meu amor? Volta aí. Vai lá, eu vou conversando com as meninas aqui. Tem cidades que não tem lojas específicas de artesanato. Existe uma loja... Aí, outra coisa interessante para vocês aprenderem, que às vezes vocês... É tão automático que nunca parou para pensar.
No nosso segmento, a gente comenta entre nós que nós somos divididos em três nichos, tá? Papelaria, armarinhos e lojas de artesanato. Então vamos lá, eu quero que você imagine aí na sua cidade. Armarinhos é onde vende bordado inglês, zíper, linha, botão, agulha, colchete, todas aquelas miudezas para costura. Isso é uma loja de armarinhos, tá? Tecido. Geralmente, com a febre do artesanato, né? Com o auge do artesanato, vamos dizer assim, muitos armarinhos acabou agregando e tendo um setor dentro deles de venda de produtos de artesanato. Só que eles não são especialistas nisso. Então, qual é a tinta que com certeza você vai encontrar no armarinho? Tinta de tecido e PVA. Porque é a básica, é a comum, vamos dizer assim, tá? Gente, eu não sei se vocês estão mandando alguma pergunta, mas eu não estou conseguindo olhar no retorno. Qualquer coisa, na hora que o Rogério retornar, vocês perguntam de novo, tá? Aí, falamos sobre o armarinho. Vamos para a papelaria. Papelaria, galera, é onde vai vender a caneta, canetinha, massinha de modelar, tinta cola relevo e não a tinta relevo, que eu vou explicar daqui a pouquinho a diferença das duas. Ela tem também alguma coisa do segmento de artesanato? Pode ter, igual o armarinhos. Ela vai ter uma gôndolazinha lá com aquele produto mais popular. De novo, qual seria? Tinta de tecido, tinta PVA. É o básico. Agora, uma loja especializada em artesanato, aí não, que é o nosso caso. A Casa do Artesanato, ela é uma loja especializada em artesanato. Então, o que nós temos aqui? Toda a gama de produtos, tá? Para você fazer o artesanato. Aí a gente é o contrário. Por exemplo, no meu artesanato eu uso tecido, então eu vou ter um pouco de tecido. Eu vou ter um pouco de armarinho. Eu uso massinha de modelar, eu uso alguma cola escolar para alguns artesanatos? Uso. Então eu vou ter alguns itens escolares dentro da minha loja, que é uma loja especializada de artesanato. Por isso que às vezes as pessoas julgam, por exemplo, vai numa loja, numa papelaria e fala, nossa, aqui não tem nada. Não, não é que não tem nada, é que o segmento da papelaria é outro, tá? O segmento da papelaria é sulfite, é caderno, são outras coisas. E tem o básico para atender você. Mas nós, do segmento de artesanato, nós somos uma loja completa e ela vai ter tudo para o artesanato, tá bom? Conseguiram identificar agora a diferença entre um armarinho, uma loja de armarinhos, uma papelaria e uma loja de artesanato? Legal, né? Então agora você já sabe se na sua cidade tem uma loja de artesanato ou não. Porque às vezes a pessoa fala assim, minha cidade tem, mas não é uma loja de artesanato, é um armarinho que tem alguns produtos lá para te servir, tá bom? Então é bem diferente o segmento das empresas. Voltando aqui então. Então, essa tinta, vamos dizer assim, a tinta PVA, é uma tinta mais comum, tá? Você vai encontrar em várias lojas. Só que a qualidade dessa tinta, ela já foi muito superada. Como assim, Keila? Porque depois vieram as tintas acrílica fosca, tá? Temos a acrílica brilhante também. Eu não tenho ela disponível aqui porque eu não vendo aqui na loja de Canela, tá? É uma tinta que é pouco conhecida, é uma tinta que, se você não souber trabalhar com ela, dá muito problema, porque infelizmente tem uns pulos do gato para trabalhar com ela. Então, assim, ela tem uma certa rejeição, digamos assim. Não é uma tinta mais popular. Então, a gente opta por trabalhar com a acrílica fosca, tá? Para a gente trabalhar com a tinta acrílica fosca, ela, vamos imaginar, enquanto eu passaria 3 demãos dessa, 2 dessa é o suficiente, da tinta acrílica, tá? A paleta de cores dela, deixa eu entrar até aqui para te falar exatamente a quantidade, porque isso eu não gravo, não me recordo exatamente, peraí. Eu sei que a Nature Colors, que veio junto com a acrílica, e depois eles tiraram a Nature e deixou só aqui, ó, acrílica fosca, e aqui pequenininho tem o Nature Colors. Eram 145 cores, gente. É muita tinta, hein? Deixa eu só ver aqui
se tem a quantidade na paleta aqui. Mas eu acho que é em torno disso, tá? Mais de 100 tintas, com certeza. Ó, olha a gama de produtos da tinta acrílica fosca. São muitos produtos. Elas são à base d'água, tá? E a cobertura dela é muito boa. Só que, depois dela, veio a Chalk Paint, que é a que a gente usa em todas as aulas, tá? Aqui eu peguei duas, vou anotar aqui para aproximar, vamos ver se a gente consegue. Porque nós temos o branco e o branco polar dentro da paleta da Chalk Paint. Conseguem visualizar a diferença? Não sei se vocês vão conseguir ver isso aqui, ó. Tá? Essa tinta Chalk Paint é a tinta, vamos dizer, a queridinha do momento, tá? Ela é uma tinta de restauro. Você não precisa lixar a peça. A cobertura dela é fantástica, é sensacional. A paleta de cores dela é mais restrita, não tem muitas cores. Deixa eu mostrar para vocês aqui também. Tá? Aqui, ó. A paleta de cores, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 6, 7, 2, 9, 20 cores só. Então, é o único defeito que essa tinta tem. Olha só. São 20 cores, tá? Mas ela é excelente, a cobertura dela é maravilhosa. Não precisa lixar a peça. Você pode passá-la direto no nosso MDF, porque o nosso MDF também é de excelente cobertura, tá? Então, a PVA nós já falamos, a acrílica nós falamos, a Chalk nós falamos. Agora vem a outra queridinha do momento, que é a cintilante. E aí a cintilante, eu até peguei uma peça aqui, que quando eu falo cintilante, muitas pessoas falam assim, ah, mas eu não gosto de brilho, Keila. Não quero a cintilante não. Porque eles acabam confundindo com a metálica. Vocês viram que isso aqui tudo já está disponível na nossa loja online, né, gente? Ó, só reforçando aqui, a live não vai ficar gravada, tá? Então quem quiser aprender, fique até o final, porque essa aula não vai ficar gravada, tá bom? Ó, a tinta metálica, eu peguei até essa daqui para vocês verem essa imagem. Essa imagem eu pintei. Tem um detalhe muito importante, vou mostrar aqui, amor, que para você usar a tinta Metal Colors, você não pode passar fundo. Então, por exemplo, vai pintar uma placa, vai pintar uma caixinha, você não pode passar fundo, é direto a tinta metálica, tá? Porque senão mancha a peça. Por isso que muitas pessoas vão fazer e falam assim, ai, Keila, minha peça manchou. Porque primeiro ela pegou e passou base branca, fundo branco e depois quis ir com a metálica, tá? A metálica não pode passar fundo. Essa é a metálica. Esse é o brilho que vocês estão vendo na peça. Aqui eu usei a dourado solar e aqui a branca. Essa é a Metal Colors, tá? A melhor tinta para gesso vai depender da técnica que você quer fazer. Essa daqui é Metal Colors. Essa daqui, olha a diferença. Essa imagem, eu já usei aqui a cintilante. Então, olha como o brilho da cintilante, cor de rosinha, aqui dá para mostrar, amor? Não sei se o brilhinho... Ó, o Rô vai até tirar do pedestal o celular. É bem sutil. Para mostrar como ele é sutil. Essa é a tinta cintilante, gente. Ó. Tá vendo? Eu já vou mostrar aqui, ó. Olha o brilhinho dela. É muito sutil. Muito delicadinho, ó. Tá? Então, no cor-de-rosa, eu usei a tinta cintilante. Cor-de-rosa, que tá disponível, tá? Para vocês ali, esse material. E é só para vocês poderem realmente ver a diferença de tinta metálica para tinta cintilante. Anota aí. Tinta Metal Colors não pode passar fundo. É direto a tinta. Mesmo o branco? Mesmo, principalmente o branco. Mancha tudo, galera. Mancha tudo. Eu acho que isso deveria vir até na embalagem da tinta escrito, porque quem nunca trabalhou não Gente, sabe tá disso. travando a imagem ou o áudio? E aí? Tá travando? Só cobre. Acho que não é para todos. Vai lá. Beleza, gente? Então vamos lá.
Ó, então entenderam a diferença entre a tinta metálica, metal colors e cintilante? A cintilante, você não precisa passar fundo, tá? Não precisa. Mas vamos imaginar que você já tenha uma peça aí na sua casa e que você queira dar esse toque de brilhinho. Essa você pode passar, não vai manchar. Vai direto sem impermeabilizar. Direto sem impermeabilizar. Direto a metal colors. Para não fazer manchas. Ela fica lisinha, perfeitinha, sem mancha nenhuma. E ela tem uma cobertura boa também, né? Excelente. Se não passar fundo. Se passar, vai manchar. Tenho certeza que teve gente que já fez isso e já manchou. Então, ó, diferença entre cintilante e metal colors vocês já entenderam. Beleza? Vamos lá, nossas canetas. Caneta Acryl Pen. Essa caneta Acryl Pen, ela é uma caneta para tecido. No gesso, tá? prepara? Prepara. No gesso prepara porque o gesso ele é usado goma laca, tá? Não é tinta. Então pode ser goma laca incolor, nesse caso, ou goma laca purificada, ou goma laca indiana, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Posso misturar as tintas entre elas, tudo que for à base d'água? Pode, só que se você misturar metal colors com qualquer outra tinta, tira o brilho. Não dá certo. Não dá, né? Tá? Não dá. Então, assim, por exemplo, tem uma metal colors dourada. Vou colocar aqui um pouquinho de branco para quebrar o dourado. Quebrou inteiro. Não é mais dourada. Ela fica amarela. Tira o metálico dela. Agora, por exemplo, eu sempre ensino minhas alunas aqui. Se você tem a tinta branca cintilante e você quer fazer ela azul, se você pôr uma tinta acrílica ou mesmo a PVA, tá? Dentro da cintilante, ela vai ficar com o brilhinho da cintilante. E aí você faz várias cores cintilantes. Tá bom? Isso eu já falei. Você vai falar sobre a goma laca e impermeabilização das peças quando usar? Vou falar. Então nós estamos na tinta, tá? Quais gomas se passa no gesso? Vou falar daqui a pouquinho. As minhas gomas laca estão tudo separadinha aí. Vão anotando, tá? Vão anotando porque a aula não vai ficar gravada, tá? Então tinta nós encerramos com tinta. Vocês entenderam sobre tinta de tecido? Vocês entenderam sobre tinta de madeira, fosca, PVA, cintilante, metálica. Eu não estou entrando no segmento de tinta a óleo, tá, gente? Pintura acrílica, pintura a óleo sobre tela, porque eu acho que não cabe aqui nesse momento. Se a gente fosse falar sobre toda a gama de produto, nós vamos ficar aqui uns 3 dias, tá? Então, vamos focar realmente no que a gente está usando e o que vocês vão usar nessa coleção aí que vocês já compraram também, tá bom? Então, entenderam sobre tinta, beleza? Estou falando sobre a caneta. A caneta, a Acryl Pen, apesar do pessoal achar assim, aqui eu quero fazer um olhinho de uma boneca de tecido, mas ela tem a ponta grossa. Eu ouço muito isso. O que vai definir a grossura do traço é como você vai trabalhar com a caneta. Moreco, chega pertinho aqui pra gente. Pode usar nos filamentos ou plástico. Ó, as tintas que você usa no plástico e filamentos, você pode usar a chalk paint ou a acrílica, PVA, nem pensar. Só que quando você usar a acrílica, você tem que usar primer por baixo, ok? Vamos lá, caneta. Se eu trabalhar com... vamos lá. Keila, vamos fazer assim, ó. Keila, ficou grosso, ok? Porque eu usei a largura. Agora eu quero fazer fininho. Ó. Então, o que define o traço é como eu trabalho com a caneta. Ó, se eu quiser mais fininho, eu trabalho só com a pontinha. Tá? Então, essa caneta Acryl Pen, ela é uma caneta para tecido, só que a gente usa na madeira para assinar. Quem tem dificuldade em usar o pincel número 0, as minhas alunas para fazer contorno, usa essa daqui, tá bom? Só que ela é para tecido. Tá, vamos lá, quero marcar os uniformes das minhas crianças, vou levar o lençol para a lavanderia. Essa é a caneta que o pessoal usa para marcar, tá, as roupas, porque não sai depois que lava, tá? A Acryl Pen pode lavar que não vai soltar. Eu vejo muito jogador de futebol assinar também, dar autógrafo nas camisetas com essa caneta aqui. Outro dia mesmo eu vi na TV. É essa caneta aqui que não sai. Uniforme das crianças, da escola... pintura em toalhas, a gente faz muita pintura em toalha. Eu tenho uma aula no YouTube gravada ensinando a fazer uma técnica inteirinha só com a caneta. Tem de todas as cores, verde, marrom, preta, vermelho, amarelo, rosa, lilás, beleza?
Aí, claro que nós temos as color maker. É maker que fala? Color Marker. maker. É. Essa daqui é na base de óleo, tá? Pode usar na madeira também, não sai? Não sai, porque a madeira você não vai lavar. Nem se quiser vai sair. E é interessante você invernizar, tá, Cláudia? Ela. Que aí não tem mais, ela resiste mais ainda, tá? Aí essa aqui... E na madeira, qual posso usar sem ser a pisca? Que isso? Não entendi. A pisca. Essa daqui, gente, é para porcelana. Então, quem quer fazer a caneca, um prato, fazer uma logo, não tem o forno de porcelana, então vocês vão usar essa daqui, ó. Aqui na loja nós temos a prata, a dourada, a verde, a vermelha, a azul, tá bom? Ela é muito top, essa caneca. Essa daqui é para vidro e porcelana e não precisa ir no forno, tá? E não sai. E não sai. Tá? Essa é a base de óleo, beleza? Uma dica interessante, essas canetas vocês nunca deixam ela assim e nem assim, sempre deitadinha, para ela não evaporar, tá bom? Agora, vamos falar sobre, vamos aproveitar aqui que nós estamos nas Metal Colors e presta essa bandejinha aqui só para falar com as meninas. Aqui eu usei a Metal Colors Ouro, olha que peça legal. É uma bandeja de resina e um fundo de madeira. Ela tá bem velhinha já, mas olha só, eu faço sempre assim as composições aqui, ó, tá? Eu usei folha de ouro nela, eu usei Metal Colors, betume em cera e pátina em cera ouro. Então vamos lá. Primeiro passo que eu fiz nessa bandeja foi trabalhar com a Metal Colors, aqui é a prata, né, gente? Mas eu usei a Metal Colors Ouro, tá? Isso não é gesso, é resina. Então na resina nem goma laca eu preciso passar. Eu posso ir direto com ela. Passei a Metal Colors Ouro. O que eu fiz? Envelheci com o betume da Judéia em cera. Então ele deixa esse tom. Olha só a diferença. Eu usei a Metal Colors Ouro. Aqui não tem betume. E aqui tem betume. Dá pra ver bem de pertinho, olha aqui. Essa aqui, sem betume, é a mesma cor, gente. E aqui com betume. Tá? Olha como muda o dourado. Aí, passei o betume da Judéia em cera. Esse betume, caneta para porcelana. Ai, meu inglês é péssimo. Color maker. Color maker. Ai, esse R do... esse R do interior ainda ferrou mais ainda. Fátima, hoje vocês estão tendo uma aula sobre produtos, para vocês saberem, porque todas as aulas, vocês estão sempre me perguntando, né? E ela tem que chacoalhar e tem na pontinha tem uma bolinha. Uma bolinha, tá? Essa caneta, você vai usar ela para porcelana, tá? E a outra que eu mostrei para tecido, para marcar roupa, para mandar na lavanderia, para toalhas, enfim, tá bom? Aí, beleza, voltando à nossa bandeja de resina aqui. Passei a Metal Colors, passei o betume em cera, aí eu venho com as pátinas em cera, tá? Pátina em cera, eu estou usando aqui, ó, nessa bandeja eu utilizei a ouro iridescente e utilizei a ouro velho. Isso aqui é material que vocês têm que ter, gente. Isso aqui é material básico para o artesanato de vocês, para vocês fazerem um trabalho diferenciado, tá bom? Então você tem que ter o betume em cera e as pátinas em cera. Tem a prata, tem a cobre, tem a bronze, ouro iridescente, ouro velho. Todas são lindas e muito bom de vocês terem para trabalhar, para fazer um trabalho diferenciado aí, tá bom? Todos esses produtos que eu falei de tinta são à base d'água, tá? Até mesmo a Metal Colors. Já esses que eu estou explicando para vocês agora, todos à base de solvente, tá? Aí vamos aproveitar o gancho e vamos falar sobre esses auxiliares aqui. Olha só a gama pro meu lado? Olha só a gama de produtos que vocês têm de opção para limpar o pincel ou mesmo para diluir o seu produto. Então vamos lá. Quando eu uso o betume da Judéia, né, esse aqui, o betume da Judéia em cera, que existe o betume da Judéia, vou até te mostrar aqui o líquido.
Só que ele é a base de solvente, ele é muito preto e eu particularmente, aqui eu tô falando Keila, tá? Eu não gosto de trabalhar com ele, porque eu acho ele muito escuro e eu acho mais difícil para secar, para você lidar com ele. Então, eu opto em quê? Diluir o meu betume, que ele já é em pasta, e eu transformo ele em líquido. Vou achar ele aqui para vocês. Aí, galera, como é que a gente faz? Você coloca o betume, que eu já fiz aqui nas aulas para vocês verem, né? Você coloca o betume dentro de um pires, numa xícara, um vidro, alguma coisa nesse sentido, e dilui com solvente. Eu nunca tive uma professora tão boa assim. Ó, olha só, gente. Olha a quantidade de betumes que a gente tem aqui, ó. Para você poder... Dá para mostrar, meu amor? Para você poder escolher. Ó. Então, tem o betume da Judéia líquido, que inclusive tem embalagem grande. Aquabetume. Todo lado, certo? Esse aqui. E esses são a base de solvente. Não, do lado de cá, meu amor. Mostra aqui, ó. Esses são a base de solvente. Tô com a página errada. Esse é a base de água. Por isso que o nome dele é aquabetume, tá? Só que ele não tem brilho por ele ser a base de água. Ele é mais fosco. Então, não é um produto que eu uso muito. Mas quem trabalha com criança, não quer trabalhar com solvente, super indicado esse produto aqui. Agora, esse daqui, vamos imaginar que ele é o primeiro betume que a Acrylex lançou. Betume é um mineral. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Tá? Então, esse produto aqui, ele tem um cheiro mais forte. Para você usar, você precisa diluir ele em solvente, não pode ser direto passado na peça. Ele não seca, ele fica grudento, tá? Então tem todo esse trabalho. Keila, mas você vende? Vendo, só que não indico, tá? Existe uma diferença entre você ser comerciante e você fazer o artesanato. Então, quando a gente é um comerciante, a gente tem que ter tudo que o público pede, tá? Porque tem pessoas que ainda não conhecem o em cera e vai pedir aquele ali. Então, a gente tem para vender. Agora, você é minha aluna, então eu vou te dizer, compra o betume em cera e quando você for fazer as peças igual a essa que eu fiz aqui, você coloca ele numa xícara, coloca solvente, dilui, ele vai ficar líquido. E aí você passa na sua peça. Virou betume líquido, não fica gosmento, não fica grudento, não é tão preto, o acabamento fica sensacional, te dá menos trabalho e você tem apenas um produto. Então, para você diluir, para você limpar o pincel, você usa solvente, tá? Aí, nós temos o solvente mesmo, que tem um nomezinho, solvente. Nós temos um thinner. Lembrando que isso aqui, tudo que a gente está falando é da linha artística. Não me compra thinner de material de construção que vai detonar o teu pincel, tá? E aí, Keila, mas é mais barato. Mas o pincel é caro. 1000 vezes você comprar um thinner da linha artística que não vai agredir o teu pincel, do que em poucos meses você ter que trocar teu pincel, que custa mais de R$20, tá? Então, isso é um investimento e você precisa aprender. Nem todos os professores falam isso. Compra thinner de lata, colocam na latinha de massa de tomate e deixa o pincel de molho. Não façam isso. A coisa mais cara do nosso segmento de artesã são os pincéis. Por quê? Porque a madeira... É o que custa muito caro, hein? Sim. Tem pincel de mais de R$200, sim, né? Pincel, sim. Então, assim, você precisa cuidar bem do seu pincel, tá? Depois nós vamos ter uma aula só sobre pincéis. Hoje vai ser só sobre produtos, porque é muita coisa, senão vai ficar muito tarde. Então, você vai lavar o seu pincel num thinner para pintura, não material de construção. Não façam isso. O barato sai caro. Aí, eles lançaram, então nós temos solvente, nós temos água ras, que é mais, para você diluir a tinta, é melhor o água ras, tá? Tinta óleo, mistura com água ras. Para você limpar o pincel, você pode limpar com ela, mas dependendo do que for, não limpa como solvente, tá? E aí tem o EcoSolve, que vocês já viram eu usar aqui inúmeras vezes, que a gente tem disponível em 100 ml e em 500 ml, eu uso muito.
porque ele tem um cheirinho cítrico, ele tem um cheirinho, sabe aquela laranja lima? Citronela? É o cheirinho desse produto. Então, a gente que trabalha num ambiente fechado, dentro de um quarto, dentro da cozinha, às vezes você está pintando, está cozinhando ao mesmo tempo, esse cheirinho, ele é um cheiro mais suave, diferente desses outros 3 que eu apresentei para vocês aqui. Agora, Keila, eu só quero trabalhar com um. Qual você me indica? Eu vou te indicar o EcoSolve. É o que eu mais uso. Só que eu tenho o EcoSolve e o solvente. Porque dependendo do grau da sujeira do pincel, vamos dizer assim, o EcoSolve não limpa o suficiente, tá? E você precisa limpar muito bem o seu pincel. Não deixar nenhum resíduo para que o seu pincel dure bastante tempo. Pincel é para durar anos, tá? Um pincel... Pra que serve ele? Ele o quê? Aí agora. Manda de novo, eu não sei o que tá perguntando, tá? Beleza? Agora, falando aqui das nossas pátinas, então, betume, pincel usou betume, limpa no EcoSolve. Usou pátina, limpa no EcoSolve. Isso não é a base de água, é tudo a base de solvente. Então, ou você limpa no solvente, ou você limpa no EcoSolve, que o cheirinho é bem suave, tá? Pátina em cera incolor. Essa pátina em cera incolor, eu uso muito ela para finalizar a peça, tá? Muitas pessoas perguntam assim, Keila, você não inverniza? Keila, você não inverniza? Raramente eu uso verniz. Vou falar daqui a pouquinho dos vernizes para você. Quando eu quero proteger a peça, mas eu não quero um brilho de verniz, então eu uso a pátina em cera. Quando eu quero proteger a peça, mas eu quero inclusive tirar um pouco do brilho que a peça tem, porque tem tinta, por exemplo, a própria tinta acrílica, ela tem um certo brilho, um brilho natural da tinta, tá? Apesar do nome ser fosca, ela tem um brilho natural da tinta. E eu quero, às vezes, deixar uma peça, que inclusive eu vou te mostrar agora, totalmente fosca. Por exemplo, para dar um efeito de uma pedra. Aí qual é o verniz que eu preciso usar? O verniz fosco. Tá? Então, agora já falei todos os solventes do EcoSolve, vocês já entenderam, né? Ficaram alguma dúvida? A gente vai entrar agora na parte de verniz. Todo mundo pergunta, quase toda a aula, você não verniza? Vai vernizar? Vai passar verniz? Vai passar verniz? Podemos, gente? Vamos com verniz? Entenderam essas aqui? Todo mundo verniza as peças? Tem verniz a peça? Ó, aqui, nessa técnica aqui, eu trabalhei com folha de ouro. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a folha de ouro para vocês, tá? Tem técnica que se faz com o EcoSolve? Olha, eu misturo o EcoSolve nas tintas à base de solvente para diluir. Então, digamos que sim. Eu diluo o betume. Tá bom? Olha só quando eu digo que eu quero tirar o brilho da peça. Olha essa peça. Não parece que é uma... Pra cá, amor? Isso. Não parece... dá um zoom nela para eles poderem ver. Isso aqui é uma peça de gesso. Aquela bandeja que eu mostrei é resina, tá? Então, ela é uma peça mais resistente. O gesso é uma peça muito mais suave, mais delicada. Isso aqui eu fiz uma técnica todinha de chalk paint para limitar essa... Parece uma pedra sabão, não parece? Mas é gesso, gente. Tá? Chama pátina seca o nome dessa técnica que eu fiz nesse Sagrado Coração de Jesus. A gente tem Sagrado Coração de Jesus e Sagrado Coração de Maria. Eu amo, essa peça é minha, tá na minha sala, gente. Eu amo essa peça. E aqui essa peça, por incrível que pareça, ela está invernizada. Só que eu usei aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui. Aqui. Verniz acrílico fosco. Então ele tira totalmente o brilho da peça, tá? O brilho da própria tinta. Deixa eu virar a parte de trás aqui, ó. Mostra bem o detalhezinho dela, porque essa peça ela é realmente maravilhosa. Ó. Tá? E aqui eu usei o verniz acrílico fosco para tirar o brilho. Tá bom? Agora, Keila, eu quero fazer uma peça e quero que ela tenha um brilho mais sutil, um brilho mais delicado e que proteja a peça, porque eu vou limpar, é um descanso de panela, vou deixar na cozinha. Um brilho mais sutil, eu vou indicar para vocês
o verniz acrílico brilhante. Esses dois vernizes que eu estou mostrando para vocês aqui, eles são à base de água, tá? Então, facilita para você também no manuseio da peça, porque você vai trabalhar com pincel, pode ser um pincel sintético, pode ser um pincel natural, e lavar na água comum, tá? Então, vocês conseguiram entender? Quando vocês... Depois fala sobre acabamento para peças que ficaram ao lado externo da casa e gel envelhecido. Keila deixando a gente bem doida, ensina essa, coração. Tá. Peça que vou deixar no tempo, qual verniz? Peças que você vai deixar nas intempéries, a Acrylex não tem, linha artística nenhuma tem um verniz próprio. Você vai usar, por exemplo, um verniz marítimo, tá? É o que seria o mais claro. Mesmo assim, ele ainda vai dar uma amarelada. Só que ele vai dar de amarelar a sua peça, tá? Só que para intempéries, chuva e sol, linha artística não resiste. Não adianta eu falar para vocês aqui que eu vou te enganar. Não dá, tá? Por exemplo, vocês viram já... Posso passar um sobre o outro? Um quê? Verniz, talvez? Não vai mudar em nada. Boa pergunta assim, por exemplo. Se eu passar uma demão do verniz brilhante e 10 demãos, o brilho é o mesmo, tá? Não vai mudar em nada. Ao contrário da laca chinesa. Lembra que a gente fez uma peça? Então, quando você quer um brilho mesmo, por exemplo, se eu pintar uma peça de gesso e passar essa laca chinesa, ela dá um efeito de porcelana, de tanto brilho que tem. A embalagem vem com esse QR Code também para você poder ler. Tá falando sobre o produto. Essa daqui, o pincel tem que ser limpado, né? Tem que ser limpo no solvente, tá? A laca chinesa. E não confundam laca chinesa com goma laca, por favor. Anotem também no caderninho. Goma laca é preparação, é antes de pintar. Laca chinesa é finalização, é depois que você pintou, tá bom? Bom, então vamos lá. Aí verniz, gente, também temos a opção do verniz de spray. No verniz de spray tem verniz fosco, tem brilhante e tem semibrilho, tá? Aí o que vai diferenciar? Realmente é o brilho que você quer. Ele protege, ele faz aplicação, é usado muito em telas, porque não vai pincel, então é fácil para você trabalhar. Então o verniz, o Acryfix, tem brilhante, tem fosco e tem semibrilho, tá bom? Aí nós temos aqui outro verniz, que também é um queridinho, que são os verniz. Muito? Não, depende. Depende da forma que você passa. Passa e espalha ela bem com o pincel. Não deixa muito grossa. Não deixa ela grossa. Porque a laca, você pode passar 3 demãos que o brilho vai ficar fantástico. Eu já escolhi essa com a laca. Laca chinesa, limpa o pincel com betume. Não, amiga. Laca chinesa, você limpa o pincel, não com betume. Betume é um produto. Laca ou betume? Não. A laca chinesa você limpa o pincel com solvente e o betume você limpa o pincel com solvente. São 2 produtos, tá? Você tem que anotar tudo isso aí. Vocês viram como é muita informação? Tem que passar só uma camada de laca. Laca chinesa, quanto mais camada, mais brilhos. Mais brilho vai ficar a tua peça. 1 demão, um brilho. 2 demão, mais brilho. 3 demão, mais brilho ainda. Parece uma porcelana, tá? Aí nós vamos para o verniz craquelê. Verniz craquelê, o pessoal confunde muito esses 2 produtos aqui. Olha só. O verniz craquelê, esse aqui também é bem antiguinho. É um dos primeiros que a Acrylex lançou. E a gente brinca que é um sanduíche. Pão é a tinta. Verniz é o recheio. E depois você torna vir com a tinta. Grava essa cena aqui, ó. Verniz craquelê é um sanduíche. Tinta, verniz e tinta. Por que isso aqui? Você vai passar o fundo da sua peça. Então, por exemplo, passei uma cor, quero que vocês imaginem isso agora. Passei uma tinta preta. Aí eu venho com o verniz craquelê, passo ele em cima. Existe o tempo de
de mordência. Nós vamos fazer uma peça juntas para você ver, porque se não tiver o tempo de mordência, ele não trinca, ele não abre, tá? Deu um tempinho de mordência, eu pego a tinta que deu um contraste, então eu não posso passar preto. Eu tenho que pegar, por exemplo, o branco e passar em cima. Aí eu deixo secar naturalmente ou eu vou com um secador de cabelo, ele começa a se trincar todo. Vai aparecer uma parede descascada, vai aparecer um móvel velho. Um craquelê. Ele se trinca inteirinho. E aí o que vai acontecer? Quando ele trincar, vai aparecer a cor que eu passei no fundo. Então, quando você faz o craquelê com esse produto aqui, sempre você escolha uma cor que dê bastante contraste, tá? Para que apareça bastante nos veios, nos trincados, aquela cor que você passou por baixo. Beleza? Então, verniz craquelê, sanduíche. Lava-se o pincel no Ecosolve ou no solvente, ok? Não é a base de água. Agora, tem um outro produtinho aqui, que esse aqui já é o verniz craquelê. Na verdade, ele chama Craquelex, né? Por causa que é da Acrylex. E dentro do potinho, existe de todas as cores também, vem 2 potinhos dentro da caixa. Pode passar o craquelê em vidro também. Só que aquele craquelê em vidro, o teu vidro não vai ficar transparente. Por quê? Porque você precisa passar uma cor de fundo. Agora, esse que eu vou falar agora, ele fica transparente. Então, esse aqui, por exemplo, quero fazer uma caixa bem linda agora para o Dia dos Namorados ou para o Dia das Mães, pôr uma foto minha e da minha mãe na tampa da caixa e encher de guloseimas. A nossa foto lá em cima. Aí eu pinto a caixa com a minha acrílica, com a tinta chalk, do jeito que vocês quiserem. Com a cintilante, não tem problema. Colo a nossa fotografia em cima da caixa. Aí eu quero dar um aspecto de um vidro quebrado, trincado em cima daquela fotografia. O que eu vou fazer? Dentro dessa caixinha, mostra aqui de pertinho, amor. Tem o componente 1, olha aqui, tem o número 1, bem petitiquinho aqui. Olha que legal. E tem o número 2. Ó, já tem o número para você saber qual que você passa primeiro. Olha que legal. Número 1 e número 2. O que você vai fazer? Em cima da fotografia, você vai pegar o componente 1 e passar com o pincel. Acelera com o secador para secar. Pega o número 2 e passa em cima também para secar. Quando ele secou, ele já vai trincar todinho. Então, vai aparecer um vidro quebrado em cima da fotografia e não tampa a imagem. Tá? Vocês entenderam a diferença? Esses 2 componentes, ó, ele deixa transparente. Então, você pode fazer em cima de imagens. Fez uma decopagem? Pode fazer o craquelê. Agora, aquele que eu falei anterior, se você não passar a tinta em cima dele, ele não trinca. Aí imagina, fez uma decopagem, passou o verniz, passou a tinta, tampou a decopagem. Então, para a decopagem, para a fotografia, para não tampar a imagem que está na sua peça, você tem que utilizar o Craquelex, que é esse aqui, ó. Tá? Craquelex Color. Entenderam direitinho a diferença? Esse aqui eu gosto de deixar o número 2 secar naturalmente, porque ele trinca maior. Faz uns rachados bem grandes. Se você acelerar, ele fica igual uma casquinha de ovo, bem pequenininho, tá? Isso também é uma dica importante. Mas existe colorido assim também? Existe colorido também, só que o colorido você não pode fazer em cima da gravura. Você pode fazer na lateral das caixas, você pode fazer no vidro, numa taça, numa bombonière, numa lateral de uma bandeja, tem de todas as cores. Passa em cima do papel. Em cima do papel, faz em cima do papel, em cima da fotografia, quando ele é incolor, tá? Aqui, ó, vou mostrar pra vocês. Olha como que fica o trincado, ó, a diferença pra vocês poderem ver. Aqui, ó, tá? São os tipos de craquelê que eu falei pra vocês. Eu tô falando pra vocês hoje desse, que eu expliquei que é o sanduíche, e esse aqui, que é o Craquelex. Tá vendo como que ele trinca diferente? Agora, esse da tintinha aqui, ó, eu nem falei porque eu nem tenho ele aqui disponível, o pequenininho, tá? E a paleta de cores deles, do Craquelex Color, é bem grande também, tá? Tem uma variedade bem legal para vocês poderem escolher, tá bom?
Agora vamos falar sobre as dimensionais. As dimensionais, que são as nossas famosas tinta relevo, vamos dar um zoom aqui, Morequinho, para o pessoal poder entender a diferença que eu falei agora mesmo para vocês sobre papelaria e sobre loja de artesanato. Se você for numa papelaria, provavelmente você vai encontrar um produto muito parecido com esse daí, inclusive a embalagem, e vai achar que é o mesmo. Mas eu vou te mostrar que não é. E aonde que está a pequena diferença, mas que no teu trabalho faz total diferença. Por quê? Porque se você usar a escolar, deixa eu ver se eu tenho alguma linha escolar aqui para te mostrar. A escolar, vamos ver, no tecido, quando você lavar, vai soltar tudo, não pode. Então, vamos achar aqui. Eita. Ó, vou mostrar, ela tá dentro de uma caixinha, porque eu não tenho a linha escolar. Tá? É só para vocês poderem identificar. Então, se vocês forem numa papelaria, ela vai estar escrito como cola glitter, tá? Nós, aqui, ela vem escrito tinta glitter. Ou seja, essa daqui não vai soltar do tecido, do gesso e todas as peças que você passar. Então, quando você for comprar, veja se ela está escrito tinta relevo ou cola relevo. No nosso segmento, não pode usar a cola relevo. A cola solta, a cola é para cartolina. Mas aqui ela vem escrito tinta. É isso que eu digo. Aí, o que acontece? Aquela uma que vem aqui escrito cola, Moreco, quando você usa cartolina, trabalhinho escolar, no caderninho das crianças, e ela é metade do preço. Então imagina que essa aqui custa 15, aquela lá custa 5, é menos da metade, tá? Então essa aqui vem escrito tinta relevo, a outra vai vir escrito cola, tá, gente? Cuidado para não comprar errado, porque as embalagens são praticamente idênticas, só vão mudar realmente a descrição aqui atrás. E aí, às vezes, o pessoal faz uma almofada, faz uma camiseta, aí lava e sai tudo. Ok? Entendido sobre dimensional? Ah, outra dica interessante. Essa dimensional glitter, o pessoal vê ela assim, ó, porque ela é muito glitter. Tem algumas marcas que você olha, ela é mais brilhante, mas ela não tem essa quantidade de cola. Então, ela não é legal. Essa aqui, sim, tá? Ela vem bastante cola dentro do glitter e fica bem brilhante. Aí, aproveitando a questão ali que a gente está falando de cola, e nós vamos falar cola lantejola. Cola lantejola, já o próprio nome diz, é para você colar lantejola, pedrarias em roupa, específica para isso. Lembra que eu falei para vocês em alguns artesanatos sobre a cola branca? Olha só. Para cada artesanato, um tipo... Vai para trás, né, amor? Ou tá bom aqui? Tá bom. Tá bom? Para cada artesanato, um tipo de cola diferente. Gente, isso tudo está disponível para vocês na nossa loja online. Quem montou o pedido e quiser que eu acrescente algum item desse, me manda no WhatsApp. De repente, se você não tem aí na sua cidade, não quer montar outro pedido no site, manda para mim que a gente acrescenta no seu pedido, tá bom? Ó, esses são os tipos de cola que a gente tem. Esse aqui é a cola escolar. E agora eu vou mostrar para vocês a diferença. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Vou colocar na minha mão. Dá para ver aqui, amor? Uhum. Meu Deus do céu. E essa é a cola branca ateliê, tá? Lembra que eu falei, quando a gente vai colar tecido, quando a gente vai usar um papel mais grosso, a gente precisa usar uma cola rica em PVA. Olha a diferença. Olha na minha mão, gente, a diferença das duas colas. Essa que eu acabei de usar agora, essa branquinha, é a cola para artesanato. Essa aqui é uma cola escolar. E aí, às vezes, o pessoal vai numa loja e pede assim, eu quero uma cola da Acrylex. Aí vão lá e te vendem essa aqui, ó, porque, claro, ela é 3 vezes mais barata. Ou mais. Essa é a cola para o nosso artesanato. Essa é a cola que a artesã tem que ter em casa, seja numa embalagem assim maior, ó, ou até mesmo
essa menorzinha aqui, ó. Mas você tem que ter essa cola. Isso aqui é cola para tecido, para você colar o tecido nas caixas, revestir, papel Paraná, quem faz cartonagem. Essa cola, tá? Rica em PVA. Vocês conseguem visualizar a diferença de produto, gente? É isso que eu vinha falando sempre para vocês, que a gente tinha que ter essa aula por conta disso. Porque aí a pessoa faz o trabalho, usa uma cola escolar, o resultado não fica legal, enruga o papel, tá? Qual cola usar nas meias pérolas em caixa? Eu uso a cola de silicone. Eu tô sem ela aqui, amiga, para demonstrar, mas uso a cola de silicone. A cola instantânea, ela vai deixar a pérola opaca, tá? Por exemplo, essa peça aqui, ó, o manto da Nossa Senhora Aparecida, todinho eu usei a cola de silicone, tá? Nós temos também, tem embalagem pequenininha, igual eu mostrei da cola lantejoula, e tem a maior, que é igual a essas embalagens aqui, tá? Ó, cola para madeira, o próprio nome já diz, né? Então, se você quer colar uma peça de madeira, essa aqui é uma cola que o Rogério usa muito, tá? Para marcenaria. Você quer usar na sua casa para colar alguma peça do móvel, alguma coisa assim. Mais alguma coisa, amor, essa daqui? O Morequinho entende mais essa do que eu. Não, mas madeira, né? Para fazer a massinha, usa lá na poeira para tampar um buraquinho da madeira. Aí, ó, tá? Então, cola para madeira nós temos também. Aí nós temos a cola permanente, que é aquela que a gente usa no estêncil, é aquela que a gente usa quem pinta tecido, tá? A cola permanente, você vai passar na madeirinha, vai esticar o tecido para ele não mexer na hora de você pintar. Ela é a base d'água e apesar do nome dela ser permanente, de permanente ela não tem nada, porque ela só fica grudenta, colou, tirou várias vezes, tá bom? Você vai usar a cola permanente. Essa aqui você tem que ter também. Então assim, ó, essa você tem que ter, essa você tem que ter e essa aqui que a gente usa em quase todas as nossas aulas, que é a cola instantânea número 2, que tem a 1, a 2 e a 3. Tá? Mas eu sempre indico a número 2. Eu sempre vou falar para vocês aqui, como eu falei no início da nossa aula, eu sempre vou falar para vocês a cola que é melhor para o nosso trabalho. Então tem a número 1, que é mais líquida, tem a número 3, que é mais viscosa, mais grossa do que essa. Dependendo de outros trabalhos, de repente você vai usar a 1 ou a 3. Mas na madeira, no tipo de artesanato, que eu venho ensinando vocês a fazerem é essa aqui. Qual uso para colar guardanapo em madeira? Ó, o guardanapo em madeira, você vai usar essa daqui. Outra dica fantástica. Essa aqui vocês têm que anotar. Eu quero que vocês olhem, prestem atenção nessas duas colas. O Moreco dá um zoom, me fala o nome, escreve o nome dessa cola aqui. Vamos ver se alguém vai adivinhar. Olha o nome dessa cola. Conseguem ler? Escreve para mim. Multicolagem, o nome é o mesmo. Isso, lê ali, ó. Aí a pessoa chega numa loja e fala assim, vou fazer uma decopagem. Oi, Antônio, meu amor! Ó, então quando você... Ó, Antônia, ouve essa aula da tia Keila, hein? Ó, multicolagem. Então vamos lá, você chega numa loja, numa papelaria. Não é cola gel. Não, é a multicolagem, tá? Você chega lá na papelaria e fala assim, me dá uma multicolagem que eu vou fazer uma decopagem. Tá, você vai fazer uma decopagem na madeira, no vidro, no gesso, na cerâmica, ou você vai fazer uma decopagem no tecido, na camiseta, na fronha, na almofada? Qual você vai fazer? Só que o vendedor não vai te fazer essa pergunta. Ele vai chegar em você e vai te dar essa daqui, que é a mais barata. Aí você pega essa colinha aqui, que ela é para madeira, para gesso, para vidro, ela tem a tampa laranja, tá? E aí você acha que porque ela cola guardanapo, você vai lá e faz uma camiseta maravilhosa para o seu filho, para o seu sobrinho, para sua mãe, e a hora que você lavar, vai sair tudo. Porque a Acrylex, isso daí eu acho que é uma coisa que a gente tinha que tentar melhorar, mas infelizmente não dá. Eles usam o mesmo nome, ó, multicolagem, só que ele foi pequenininho aqui, escrito têxtil, tá? Então, essa daqui, você pode fazer toalha de banho. A tampa azul é para tecido. Você pode fazer toalha de banho, você pode fazer toalha de rosto, você pode fazer almofada, naquele guardanapinho de decopagem,
que você vai lavar e não vai soltar, tá? Claro que tem o passo a passo, não é o que vem o caso agora, não vou explicar passo a passo, senão a gente vai ficar muito tarde aqui, mas só para vocês anotarem no seu caderno. Para fazer decopagem em vidro, cerâmica, madeira, porcelana, multicolagem de tampa laranja. Para fazer as colagens em tecido, multicolagem de tampa azul. É o mesmo nome, mas são produtos completamente diferentes. Tá? Beleza? Quero chamar a atenção para vocês para mais uma coisa que é muito importante. Vamos virar esses rótulos de costas. Olha essas embalagens. Vocês conseguiram identificar que todas as embalagens são as mesmas? Que a única coisa que diferencia é a cor da tampa? Tem mais ainda, ó. Isso aqui é um detalhe, tá? São as embalagens de 60 ml. Todas, deixa eu pegar o gel para matizar, ó. Mas essa é a diferença da cola pano? Não, cola pano é outra coisa, tá, gente? Eu nem uso mais cola pano depois que inventaram essa daqui, pelo amor de Deus. Vocês usem essa daqui, tá? Multicolagem têxtil. Cola pano solta, hein? Ó, só aqui tampas de cor diferente. Só tampinhas de cores diferentes. Então, se você não prestar muita atenção e ter essas aulas que eu estou falando para vocês aqui agora, pode acontecer de vocês comprarem produto errado, tá? Eles fazem isso para o quê? Para baratear o produto. Porque se cada vez que eles lançarem um produto, eles terem que desenvolver uma outra embalagem, encarece muito, tá? Não falei do gel ainda não, vou falar. Gel e betume colors, beleza? Então esses aqui a gente já falou, vocês já anotaram, a cola vocês já anotaram. Vamos falar agora dos betume colors. Betume colors, também em outras marcas, conhecidos como gel envelhecedor, tá? A finalidade dele é fazer efeitos sobre as nossas técnicas, sobre madeira, sobre gesso, tá bom? O betume colors, ele tem de todas as cores, inclusive branco, olha que incrível, e faz um efeito maravilhoso. Ele é translúcido, ou seja, você vê através dele, e ele é à base d'água. Beleza? Esse aqui a gente usa muito nas aulas, a gente está sempre falando dele. É que eu queria realmente mostrar as embalagens, e que inclusive tem branco, que muita gente não conhece, tá? Gel para matizar. Tá? O que é o gel para matizar? O próprio nome já diz. Para fazer um matizado. Há alguns anos atrás, vamos colocar ali uns 6, 7 anos atrás, nós tivemos o boom da pintura country. E se usava-se muito sombreado na pintura country. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer esse sombreado. Tá? Então a Acrylex tem esse produto, o gel para matizar, que você consegue fazer um matizado mais perfeito, porque ele retarda a secagem da tinta. Então você usa ele, né, molha nele e na tinta para fazer o seu sombreado. Beleza? O que mais? Olha aqui, nós temos produto aqui. Goma laca indiana e incolor. Vamos lá, goma laca indiana nós temos de 250 ml, 100 ml e a incolor. Inclusive eu peguei ela para vocês não confundirem com a goma laca. Estamos terminando, tá, gente? Ó, então vamos lá. O que são as goma lacas? Nós temos a incolor, tem a purificada, que ela estaria aqui no meio, mas eu não tinha nenhuma aqui para demonstrar para vocês. Ela é um pouquinho mais clara que a indiana, que a indiana ela é bem escura, e ela é, claro, mais escura que a incolor. Então temos 3 tipos de goma laca, anotem aí. Goma laca incolor, goma laca purificada e goma laca indiana, tá? Qual eu mais uso? A incolor, que eu uso para preparações de gesso quando eu faço peças claras, como a gente falou agora mesmo. Por exemplo, essa peça aqui. Essa peça eu precisei antes impermeabilizar com goma laca incolor, porque ela era uma cor clara. Agora, quando eu faço uma peça escura, eu acho que eu não trouxe nenhuma aqui agora. Estilo barroco, né? Isso, quando eu faço uma peça bem escura, eu uso então a goma laca indiana. Por quê? Ela já escurece um tom da minha madeira, do meu gesso, tá? Ele vai deixar ele mais escuro. Ele impermeabiliza a peça, então ele não vai absorver tanto o produto. Eu vou economizar tempo e produto e assim deixar o meu produto, a minha peça, depois de pronto, muito mais bonito e o acabamento muito mais perfeito, tá? Então esses 2 produtos aqui, eles são produtos de preparação e não de finalização. Eu vejo algumas pessoas falar
que passa goma lacra incolor por cima do artesanato. Gente, você pode fazer o que você quiser, tá? No mundo do artesanato tudo é aceito, mas você vai ver o resultado. E o resultado com isso aqui não é legal. Se você quer brilho, então é laca chinesa e não goma laca. Ok? Entenderam? Tem alguma dúvida sobre goma laca? Aí eu trouxe um outro produto aqui, que é o verniz mordente, que muita gente não conhece. Mas esse verniz aqui é o que a gente precisa para fazer folhação a ouro, tá? Que vocês vão ter aula comigo também, tá? De folhação a ouro. Então, a gente usa uma folha de ouro e para aplicar ela, a gente precisa deixar a peça mordente. Então, a gente usa aqui o verniz mordente, ok? Deixa eu ver o que mais aqui. Quero falar para vocês também dos rolinhos. Esse aqui eu deixei por último, porque eu vou inclusive abrir para vocês poderem ver quando eu falo para vocês em relação à qualidade. Esse rolinho eu tenho aqui na loja. Eu vendo ele aqui na loja, tá? Quero que vocês olhem. Travou aqui, molequinho. Não sei se travou para eles também, mas aqui tá travado. Voltou? Tinha travado aqui, galera. Ó, então vamos lá. Agora eu fiz questão de abrir e falar pra vocês. Você já falou de verniz? Falei dos verniz, tá? Ó, aqui é um rolinho de espuma que você deve encontrar esse rolinho em material de construção, em lojas populares. Você vai encontrar esse rolinho aqui. Tenho pra vender aqui também. No site eu nem coloco, tá? Por quê? Porque a pessoa que vem na loja e vê o produto é uma coisa. Você vê por foto, comprar pelo site é outra. Então, assim, olha a diferença da espuma desses dois produtos. Esse aqui, ele é praticamente descartável, gente. Vocês vão usar isso aqui uma, duas vezes e vai pro lixo. Desculpa, não tem outra coisa. Esse daqui, ele vem nos 3. Isso aqui vocês compram em estoque, gente, porque isso aqui eu não sei nem quem fabrica, o fornecedor. Teve uma vez que ficou em falta, né, amor? Demorou um tempão para chegar. Esse rolinho, ele é fantástico. Apesar do cabinho dele ser menos resistente o cabinho não tem nada a ver aqui e tal. Mas assim, a espuma dele, você vai usar até enjoar. Ele é muito, muito bom, tá? O preço dele tá acho que R$ 9,90. Os 3 rolinhos, tá? Goma laca purificada, não entendi para que serve. A goma laca purificada, na verdade as 3 goma lacas, a purificada, incolor e a indiana, as 3 têm a mesma finalidade, Fá. É para impermeabilizar a peça, é para preparar a peça. Só que quando você vai fazer uma peça clara, você usa a incolor. Quando você vai usar uma peça que você não quer escurecer ela tanto, você usa a purificada. E quando você quer já, de uma vez, deixar ela bem escura, você usa a indiana. Então, é apenas as tonalidades delas que é diferente, tá? Pô, não vai ficar gravado, tá? A live não vai ficar gravada. Era uma aula mesmo específica para vocês sobre produtos. Ó, aí, esse rolinho, travou aqui de novo. Esse rolinho, ele é o ideal. Então, quem não tem ele ainda e já tiver pedido com a gente, ele não pesa, me chama lá no WhatsApp, que eu acrescento para vocês. Alguma dúvida sobre algum produto que vocês gostariam de saber e eu não falei? Ou consegui esclarecer todas as dúvidas para vocês? Manda aí que o Rogério vai ler agora, hein? Falamos muita coisa, hein, gente? Cheguei agora, o pessoal tá querendo gravado. Eita! Tem gente que chegou agora, perdeu a aula. Vocês são demais, hein? Vixe, não anotei. Não anotou? Gente, eu vou deixar... Deixa então até... Eu vou deixar essa live gravada, mas eu vou tirá-la do ar depois, tá? Porque realmente eu quero o comprometimento de vocês, a gente já conversou sobre isso. Antes da primeira aula da coleção Jardim, ela cai do ar. Beleza, é verdade. Então tá bom, moleque. Mas a primeira aula é quarta-feira. Exatamente. Então vamos aos nossos recados importantíssimos. Vou deixar essa live gravada até quarta-feira. Quarta-feira
A gente entra com a live já da nossa primeira peça, que vai ser a raposa, e vamos tentar fazer mais, porque eu tenho um recado muito importante. Na próxima semana, eu terei que fazer uma cirurgia na terça-feira, tá? E então, na segunda-feira à noite, como eu não sei como que é a preparação, que horário exato da minha cirurgia, na segunda-feira nós não teremos aula. Então, nós vamos ter aula depois de amanhã, quarta-feira. Não perca a nossa aula. Na quarta-feira eu darei mais detalhes para vocês sobre a nossa dinâmica da próxima semana. A minha cirurgia é na terça, então provavelmente na quarta eu acho que a gente não vai ter aula também. Eu não sei como é que é o pós-operatório, tá? Então, gente, por favor, na quarta-feira, chama todo mundo, avisa todo mundo, porque na próxima semana, provavelmente, dependendo aí do pós-operatório, a gente não terá aula, tá? Na segunda já é certeza, na quarta eu não sei. A gente vai, claro, conversando aqui, vocês vão me ver aqui, a gente vai conversando, mas a nossa primeira aula da coleção Jardim Encantado é depois de amanhã, quarta-feira. Tá? Sei que muitos de vocês ainda não receberam, né, o produto, mas a aula vai ficar gravada. Então, na quarta-feira, essa aula vai sair, tá? E vai entrar a que a gente vai gravar. Quarta-feira vai ficar gravada para que a primeira peça da coleção. Porque assim, a hora que vocês receberem os produtos aí, vocês já têm conteúdo para ir colocando em prática e produzindo as peças de vocês. Tá bom? Eu acho que a aula de hoje foi bem esclarecedora. Eu acho que eram muitas dicas que vocês precisavam saber. Quem já sabia, ótimo. Quem não sabia, eu espero que, né, eu tenha contribuído para esse conhecimento. Porque é legal você não só ir no automático pintando e fazendo as peças. É legal você saber o que você está fazendo, tá? Como, olha só, já são 9h10. Ia ficar muito tarde, 9h10, né? 9h05. Ia ficar muito tarde eu falar de todos os pincéis. E como na quarta-feira era o que eu tinha imaginado a aula de pincéis, não sabia que a minha cirurgia já ia ser na semana que vem. Então, para a gente não atrasar as nossas aulas, a gente segura um pouquinho ali as explicações sobre pincéis. Vamos começar já a nossa coleção. Todas essas tintas que eu mostrei para vocês estão disponíveis no site. Se você quiser montar um pedido agora, com as tintas, as madeiras, os produtos que nós já vamos começar a utilizar na próxima semana, garanta o seu produto que dá tempo de chegar, tá? Porque aí tem essa semaninha aí que eu vou ter que ficar de molho, né, Morel? Isso aí. Tá bom? Tem aula no YouTube sobre gesso? Tem. Bem antigas, mas tem, tá? Beleza, galera? Hora de dizer tchau. Vou incluir alguma coisa. Isso, Dê, depois você me manda seu pedido. Eu acredito que amanhã a gente consiga terminar ele de embalar, tá? Hoje eu não consegui, mas eu cheguei no número dele. Então me manda. Gente, quem está aqui na aula tem pedido para ser despachado, quiser acrescentar algum desses itens que eu falei, acha interessante. Chama no WhatsApp. Chama lá no WhatsApp. Eu não vou abrir mensagem de ninguém agora, porque aí amanhã, quando eu abro, não tenho medo de abrir agora, amanhã não esquecer. Ou me mandem amanhã de manhã. Combinado? Manda amanhã de manhã. Pode ser? Beleza? Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, eu e o meu também. Manda lá no WhatsApp amanhã de manhã. Galera, hoje eu já não vou mais entrar para não correr o risco de abrir mensagem e esquecer. Porque é muita coisa na cabeça da pessoa aqui. Vocês tá vendo quanta coisa tem na cabeça dessa pessoa? Valeu, gente. Beleza? Beijo, beijo. Vou deixar gravada a live então até quarta-feira. Tchau.